bem-vindo ao programa Top Money, onde a gente fala de finanças sem frescura, sem financeiros, e a gente discute com pessoas da área sobre finanças pessoais, investimentos e economia. E hoje a gente trouxe uma dúvida muito interessante do leitor Renato de São Paulo, que faz uma pergunta clássica, né? O que faz um investidor para começar a investir na Bolsa de Valores? Ele pergunta sobre a hora certa de investir. E aqui para ajudar a gente a responder essa pergunta está o Antônio De Júlio, Ricardo Pereira, o André Massaro e o Sinésio Alves. A pergunta dele, na verdade, quer dizer, ele quer saber sobre a hora certa de investir. Quer dizer, eu entro agora, por exemplo, que existe um momento de crise, ou eu entro num momento melhor do que esse, existe essa hora certa ou não existe essa hora certa para investir? Eu queria começar com você, Antônio, para você desmistificar essa coisa de entra ou não entra agora na Bolsa e por quê? Bom, eu diria que a hora certa de entrar na Bolsa é das 10 da manhã às 5 da tarde para o horário do pregão. Então, assim, tem uns horários certos para entrar na Bolsa, né? Qualquer horário. Eu adoraria dizer para você, o Renato, né? Renato de São Paulo. Perfeito. Isso. Eu adoraria dizer, Renato, é o seguinte, está na hora perfeita de entrar, entra que você vai se dar super bem, porque se eu soubesse isso, eu não estaria aqui nesse programa, estaria em algum outro lugar, no meu iate, fazendo meus investimentos. Então, a hora certa, eu diria que não é a preocupação maior que você tem que ter, é a hora de sair. Então, você tem que pensar o seguinte, você vai sair quando tiver lucro ou prejuízo. Para mim, essa é a preocupação maior quando eu entro numa aplicação em Bolsa de Valores. André, ele está comentando uma coisa interessante que é a estratégia. Quer dizer, eu tenho que não saber necessariamente a hora que eu entro, mas eu tenho que pensar em quando eu devo vender, dependendo dos objetivos que eu tenho. Essa dúvida, que é uma dúvida recorrente, ela costuma pegar muita gente que tem, às vezes, pouco dinheiro para começar a investir. O que esse cara deve fazer? Quer dizer, eu não tenho muita grana, eu vou começar e eu coloco essa grana onde? Como é que eu faço para, enfim, tirar do zero essa ideia de começar a investir em renda variável? Essa coisa da hora certa, isso é uma resposta potenciadora, potencialmente assim, uma vencedora de prêmio Nobel. É uma resposta de $1 milhão. Mas é a que a gente mais recebe, principalmente daqueles caras que vão começar. Não existe uma hora certa. Por isso que muitos estrategistas, muitos consultores de investimento, muita gente da área recomenda às pessoas que façam aportes regulares na Bolsa. Então, ao invés de se preocupar em colocar tudo na hora certa ou não, ou saber a hora de entrar, saber a hora de sair, estabelecer uma estratégia e falar, eu vou colocar X por mês. X que pode ser um valor fixo, que pode ser um percentual fixo. É uma estratégia assim, que parece muito primária, e de fato ela é muito primária, mas ela é uma estratégia que vem ao longo dos tempos se mostrando uma estratégia razoavelmente vencedora. Não há uma estratégia que seja com certeza vencedora. Mas, por exemplo, para quem ainda é iniciante, para quem ainda não está pensando em dar grandes passos, virar um grande especulador, é o melhor caminho, é não ficar se preocupando com a hora certa e mais do que querer saber o timing perfeito, é estabelecer um procedimento, estabelecer uma regra. Tá, e aí tem uma outra coisa que o Renato comentou mais abaixo no seu e-mail que ele nos enviou, gostaria que o Ricardo falasse um pouquinho sobre isso. Ele comenta sobre a questão do perfil do investidor, quer dizer, então ele diz, por exemplo, que não é daquelas pessoas que tem tempo e disponibilidade para ficar o dia todo mexendo com isso, então ele não tem esse perfil que seria do trader, por exemplo, o cara que precisa ficar olhando, às vezes muito gráfico ou uma informação e operar através disso, mas ao mesmo tempo ele quer começar a investir. Quer dizer, então ele aborda essa questão do perfil. O que ele deve levar em consideração nesse sentido? Porque às vezes a outra dúvida que ele colocou nesse sentido eu vou direto para a Bolsa ou eu vou dentro desse meu perfil através, por exemplo, de um produto, de um fundo ou até investindo num ETF, num fundo de índice ou alguma coisa assim. Então ele complementa a sua dúvida dizendo isso. Como é que eu faço com o perfil? É bacana essa preocupação dele porque o e-mail dele é bem completo, assim, quer dizer, ele tem essa preocupação de entrar, mas também coloca alguns dados assim com relação ao perfil dele. Eu acho sem dúvida que a ideia dos fundos, assim, para quem não tem tempo, talvez nem tanto conhecimento, ter um cara lá, um gestor que vai administrar isso para ele, seja uma boa alternativa, principalmente nesse começo, né, que ele não tem tanta familiaridade com o investimento e principalmente nos momentos de pânico assim no sistema, ele vai ficar apavorado e vai querer justamente aquilo que o Antônio falou de sair, né, querer realizar sem saber entrar, exatamente. Então eu acho que é um caminho sim apropriado para quem está começando. Legal, Sinésio, eu acho que tem uma dúvida que é crucial, que é, primeiro, eu devo ou não devo entrar? A gente vai opinar sobre isso para a gente encerrar daqui a pouco o programa, mas assim, e como que ele faz isso? Então, acho que o Ricardo comentou que a ideia é que ele aprenda, eu acho que foi legal que ele falou que ele tem que buscar esse conhecimento, não só também depender de alguém para fazer isso para ele, sim, mas eu queria que a gente pudesse dar todo esse respaldo para ele ficar tranquilo de que Bolsa também não é um bicho de 7 cabeças, porque às vezes parece que é uma coisa difícil demais, né? Exato, eu acho que
acredito que para começar, nada melhor do que começar. Tem que entrar. É importante que ele defina o objetivo dele e o perfil dele. Pelo e-mail dele, ele já tem um perfil, ele não é um trader. Ele não tem tempo disponível para aquilo. O trader tem que ter tempo, tem que ter estrutura, tem que ter conhecimento. Então, o primeiro passo é definir o perfil, que ele já aparentemente já está bem encaminhado nesse quesito. Buscar conhecimento, livros, palestras, simuladores, mas isso não vai garantir o sucesso dele. Vai simplesmente garantir que ele se familiarize com o sistema financeiro, com a bolsa de valores, nomenclatura, siglas, jargões e tudo mais. Uma vez definido isso, ele entra na bolsa com um pouco de dinheiro, não precisa entrar, não precisa ser afobado, pode dividir. E uma questão importante também é a questão das taxas. Às vezes ele tem muito pouco dinheiro, compensa ele fazer os cálculos e talvez acumular um pouquinho mais numa renda fixa do que entrar com pouco dinheiro e gastar muito com taxas de corretagem, taxa de DOC, de transferência para a corretora. Então é importante isso, às vezes compensa ele fazer um bolsão desses recursos e depois transferir para a bolsa. E importante também o prazo. Se ele tem um prazo para esse dinheiro, é importante que ele defina esse prazo ao entrar. Se for um prazo de um curto prazo, não é considerável para ele entrar na bolsa com esse dinheiro já comprometido. A volatilidade está aí, ele pode entrar hoje e amanhã perder boa parte do que ele investiu ou talvez lucrar. Mas o quesito da volatilidade não é bacana para ele lidar com prazo curto. Então ele tem que definir isso também. Você deixa eu dar uma parte, na parte do conhecimento, né? Então, Renato, é o seguinte, a Bolsa, concordo que não é um bicho de 7 cabeças, a Bolsa é uma aplicação que está presente em todos os países do mundo, países envolvidos. Pessoas dos Estados Unidos têm as suas aplicações de aposentadoria em renda variável em Bolsa, só que é o seguinte, cuidado onde você busca informação, tá? Não existe almoço de graça em nenhum lugar do mundo, em nenhuma aplicação, é apenas implicações de renda fixa que você sabe quanto você vai tirar no final do mês. Então, há gurus no mercado que dizem que a Bolsa vai a 200 mil pontos, há gurus no mercado que dizem que a Bolsa vai a 20 mil pontos, tem gurus, informações, fóruns. Então, assim, muito cuidado aonde você busca informação. Então, se você não tem a segurança de saber quando vai entrar, a pergunta é quem tem que responder a você quando você vai entrar na Bolsa, não é nenhum de nós aqui do programa. Então, se você não sabe a hora de entrar na Bolsa, a primeira coisa que você tem que descobrir é isso, tá? Tem que buscar conhecimento, buscar uma estratégia, como foi dito aqui, e aí sim começar a pensar em colocar dinheiro em bolsa de valores. André, esse depoimento do Antônio, que isso foi um depoimento, tem que tomar até cuidado para não fazer tudo literalmente o que ele está dizendo, senão a gente vai traumatizar mais ainda o coitado do investidor. A ideia que ele está passando, estou brincando. Está evitando dor de cabeça. Na verdade, assim, a palavra traumatizado é uma coisa que acontece muito com o investidor, que começa muitas vezes sem saber o que vai fazer lá dentro dessa coisa de renda variável, de bolsa de valores. Como é que a gente evita justamente isso que o Antônio está falando? Quer dizer, saber onde busca informação é óbvio, isso é importantíssimo, mas aquele cara que tem pouco dinheiro, ele entra, muitas vezes ele vai fazer uma operação, um trade, leva um tombo lá, toma uma queda de... choque na tomada, sente dor, não, essa tomada aqui é perigosa, não entra mais. Fica traumatizado mesmo, literalmente traumatizado. E aí começa a achar que aquilo não é para ele, volta aquela discussão de que isso é arriscado demais, cassino, enfim, tudo aquilo que a gente escuta com frequência. Então, o que esse investidor, no nosso caso, que o nosso amigo Renato de São Paulo, deve fazer para evitar essa entrada nessa piscina tão gelada e achar que não é assim a brincadeira e se machucar? Ele tem algumas coisas que ele precisa fazer. A primeira é aprender aquilo que a gente já falou aqui, quer dizer, tem que se informar. O mercado financeiro, ele está ficando e vai ficar cada vez mais complexo. Ele vai exigir que a pessoa aprenda mais sobre ele. E a segunda coisa que é extremamente importante é ter expectativas corretas. Muita gente entra na bolsa com expectativas absolutamente malucas, insanas. Então é aquele sujeito que ele vê, ele fala assim, meu vizinho entrou na bolsa, ganhou um monte de dinheiro, comprou um carro novo, então também vou entrar na bolsa. Ele mesmo já tem a mentalidade de cassino, a mentalidade de jogador, antes de sequer saber para que a bolsa serve. E a bolsa, ela é um mercado como qualquer outro. Um mercado como de qualquer outra coisa, onde compram-se coisas e tentam-se vender coisas por um preço mais alto, ou as pessoas compram para tentar ter rendimento com aquilo. No caso do investidor que compra ações para ganhar dividendos. É o mesmo caso de alguém que compra um apartamento para alugar e receber o aluguel. Então, assim, a pessoa tem que ter as expectativas corretas, entender que é um mercado como qualquer outro, entender que não é necessariamente o caminho para o enriquecimento rápido, enriquecimento fácil. Às vezes até acontece.
Quer dizer, sorte acontece em todo lugar, mas não é a regra. Então a pessoa tem que ter isso em mente. E se informar adequadamente. Não faltam recursos para a pessoa entender a bolsa. Hoje tem tudo quanto é informação possível. Praticamente tudo está de graça na internet para quem quiser aprender. É fazer a lição de casa. Eu queria aqui fazer esse voto de confiança para o Renato participar da Bolsa de Valores, perguntando para cada um de vocês o seguinte: você investe na Bolsa de Valores hoje, Antônio? Sim, eu invisto. Ricardo, você investe? Sim. André? Eu quero fazer um comentário para o Renato, que é o seguinte. Hoje, o mercado de renda fixa brasileiro, ele ainda dá uma rentabilidade muito alta para os padrões mundiais. Tá? Isso tem que ser aproveitado. Então, por exemplo, no caso do Renato, que ele é inexperiente, não conhece muito bem a Bolsa, eu faria o seguinte nesse momento: eu não entraria na Bolsa agora, aproveitaria ainda que as taxas ainda são altas, apesar de estar caindo no mercado de renda fixa, mas já vai se acostumando com a ideia de entrar na Bolsa no futuro. E nem se for um pouquinho de dinheiro, quer dizer, se ele tiver a possibilidade um bocadinho, como está dizendo o Antônio. Pega esse aqui, bocadinho e investe em aprendizado. Vai ler um livro, vai fazer um cursinho, alguma coisa dessa, mas já vai se preparando, porque em algum momento da vida a Bolsa vai fazer parte da realidade, não só dele, mas da maioria dos investidores. Tá? Então, nesse momento, assim, a prioridade que eu vejo para o Renato é investir em informação, tentar aproveitar ainda essa realidade de juros altos, que ainda são altos que a gente tem, mas já se preparando mentalmente para virar um investidor de bolsa. E a resposta da pergunta: você investe na Bolsa hoje? Sim. Sinésio, você investe na Bolsa hoje? Sim, sou um grande defensor da Bolsa. E vou falar alguma coisa aqui que o Warren Buffett costuma falar, que você deve investir na Bolsa como um católico se casa, ou seja, para sempre. Então, vou fazer a pergunta que não quer calar. O Renato, nosso querido, o André já deu a opinião dele. Ele investe na Bolsa e começa agora, ou ele espera mais um pouco? Espera, não entra. Ricardo? Eu entraria. André? Não. Não entra, espera. Sinésio? Entra. Ixi, então ficou aqui Você vai ter que empatado. empatar. Eu acho que, Bota Renato, Minerva. eu acho que você deve entrar, porque se você vai ter que entrar a qualquer hora, coloca o seu dedinho na água, porque você já vê que se ela for gelada demais, você já vai se acostumando. Então eu acho que você deve entrar sim. Tem muitos produtos legais aí, bons, relacionados à Bolsa. Se você não quiser ir diretamente, você pode procurar. Tem também gestores independentes que oferecem produtos interessantes, e tem a possibilidade de você aprender colocando pouco dinheiro. Então eu acho que vale a pena você entrar sim. Queria agradecer você que participou conosco desse programa Top Money, e você pode mandar suas dúvidas, seus comentários, suas críticas, sugestões, usando as nossas redes sociais. A gente está presente no Twitter, está presente também no Facebook, e você pode conversar com cada um de nós, mandar sua dúvida, seu comentário, e a gente vai trazer ela numa próxima edição do Top Money. A gente se vê, até lá!